Dear class, attention please. I have a very important question for you. What are you doing? Pessoal, o que vocês estão fazendo? Foi isso que eu perguntei. A gente está esperando a aula começar, né, teacher? E o que vocês estão fazendo enquanto isso? Are you talking? Are you studying? Are you checking your WhatsApp messages? Vamos fazer diferente. A partir de agora, vocês vão me dizer o que eu estou fazendo. Combinado? What am I doing? Correndo. In English, please. Running. Jumping. Picking your nose? Exactly. Como vocês devem ter percebido, hoje vocês vão aprender a falar sobre coisas que estão acontecendo agora, no momento da fala, com o presente contínuo. Por exemplo, I am speaking English now. I am scratching my head. I am gravando vídeo pro TikTok. No, I'm dancing. People, vamos ver algumas aplicações práticas para vocês entenderem melhor. What are you doing? I'm packing for a trip. Who are you? I am your life hero and I'm going to save your life. Oh, that's so original. Você percebeu que nessa conversa entre a viajante e a sua life hero, tivemos alguns exemplos de frases no presente contínuo? A viajante falou, I am packing for a trip. Eu estou fazendo a minha mala para uma viagem. Mas e se eu quisesse falar sobre ela? Se eu quisesse dizer que ela está fazendo a mala para a viagem? She is packing for a trip. She is packing for a trip. E se fossem duas pessoas? They are packing for a trip. They're packing for a trip. Tá vendo? As frases no presente contínuo são formadas pelo sujeito, seguido do verbo to be, mais o verbo principal da frase com o ing. Então, she's packing for a trip. I am speaking English. We are studying now. Então, o presente contínuo é formado usando o verbo to be, que é o am, is ou are, usado como um verbo auxiliar, enquanto o verbo principal, que nos exemplos que eu te dei eram pack, speak and study, nos dá o significado da ação em si que está acontecendo. E veja que em português também usamos uma estrutura bem parecida. Ela está fazendo as malas. Eu estou falando inglês. Vocês estão estudando agora. Então, em português, o verbo estar também serve como verbo auxiliar para ajudar a dar essa ideia de algo que está acontecendo agora mesmo. Mas vamos continuar aqui com o nosso diálogo e ver o que acontece com a nossa viajante e observar esse tempo verbal em contexto. Save my life? What are you talking about? I'm trying to say that you should postpone this trip and start reading these books before going anywhere. Why? You know, all your friends are having English classes, but you're going to be completely lost. You are so wrong. I am studying English online. And also, don't you know that traveling is a great way to learn other languages? I even met the Queen. Liar! All I see is you watching YouTube. Viu só? Uma porção de frases com o present continuous. Mas olha só, nós vimos por enquanto somente exemplos na forma afirmativa. E quanto às frases negativas usando esse tempo verbal, como é que a gente faz? Vejamos alguns exemplos. I am going to prove to you that I'm not falling behind. I've been watching English in Brazil videos and I'm doing great. Come on, you expect me to believe that? Hey, you should know that the internet is a great place for those who want to learn something new. And I'm getting better each day. I'm not following you. Come on, I'm not speaking Chinese here. Então, conseguiu perceber como formamos as frases negativas? Se você pensou que é como vimos na aula passada, ou seja, colocando o not depois do verbo to be, você acertou. É exatamente da mesma forma. A única diferença é que depois do not, nós vamos ter o verbo principal no gerúndio, ou seja, com o ing. Quer ver mais alguns exemplos? What is this teacher doing? Is she recording a TikTok video or something? No, she's not recording a TikTok video. She's dancing and teaching verb tenses on YouTube. Wow, that's amazing! She's making English so easy to understand. This Karina teacher is becoming my hero now. I told ya. Now, if you want to join me, I'm going to the airport. Hey, we're not going anywhere. I'm staying here and I'm gonna binge watch her videos. Where's the popcorn? E você percebeu que o verbo dance virou dancing, sem o E? Pois é, na escrita, verbos que terminam com a letra E
perdem esse E quando recebem o ING. Por exemplo, drive fica driving, dance fica dancing, move fica moving. E sabe o que está faltando agora? As perguntas, the questions. Como é que a gente pode fazer frases interrogativas com o present continuous? Vamos ver exemplos. Are you sure you're still traveling today? Are you packing right now? Are you even listening to me? Perceba que o verbo to be vai para frente da sentença para fazer a pergunta. Então a gente fica com a estrutura verbo to be, seguido do sujeito e do verbo principal com o ing. Então, you are driving, você está dirigindo, vira are you driving? She is traveling, ela está viajando, vira is she traveling? Só inverter que nem a gente viu na aula passada. E lembrando que para responder perguntas cuja resposta pode ser sim ou não, a gente pode usar respostas curtas, que no presente contínuo serão as mesmas do verbo to be. Então, olha só o exemplo a seguir. Am I bothering you? Am I disturbing you with all these questions? Hey, are you not saving any lives today? Yes, I am. Yours. Ah, e tem um detalhe importante sobre frases interrogativas. Quando fazemos uma pergunta usando um pronome interrogativo, que são as famosas WH questions, com pronomes como what, que significa o que, where, que significa onde, who, que significa quem, etc. Essas palavras, elas aparecem antes do verbo to be. Olha só. Where are you going? Don't forget your luggage. I'm just going to the bathroom. I'm coming with you. E vale salientar também algumas palavras que são frequentemente usadas com o present continuous, como o now, que significa agora, right now, que significa agora mesmo, ou exatamente agora, at the moment, que significa no momento, né? Nowadays, que significa hoje em dia, currently, que significa atualmente. Então, for example, I am currently living in São Paulo. Eu estou atualmente morando em São Paulo. I'm raising my hand right now. Eu estou levantando a minha mão agora mesmo. Então, atente para essas palavras porque elas são muito comuns nesse tempo verbal. English in Brazil, Game Show! E chegou a hora do nosso English in Brazil Game Show. Para começar, escolha a alternativa que completa a frase a seguir. My mother, now. A, B ou C? Pausa o vídeo se precisar pensar mais um pouco, viu? E aqui acertou quem respondeu letra B. My mother is working. Is working. Por que a primeira não dá? Porque a are não combina com my mother, que é she, né? E a segunda is work, não tá gramaticalmente correta não. Minha mãe está trabalhando, my mother is working. Agora me diz aí, como perguntar o que você está fazendo agora? A, B or C? Aqui acertou quem respondeu letter A. What are you doing now? What are you doing now? A letra B estava errada por quê? Porque a gente não tinha invertido o verbo to be com o sujeito, tá? You are tem que ser are you porque é uma pergunta. E a letra C, are you do, não tá certo gramaticalmente também. A gente falta ali o nosso ing, o ing. Próxima pergunta, qual é a única alternativa que responde corretamente à pergunta anterior, que era what are you doing now? A, B or C? E aqui acertou quem respondeu letter C. I'm studying English. Essa pergunta não era uma pergunta de sim ou não. Ela era uma pergunta de conteúdo. Eu tinha que responder alguma coisa e não só sim ou não. Então, a única alternativa possível aqui era a C. Ok, now tell me in the comments down below. Deixa um comentário aqui respondendo a pergunta What are you doing now? O que você está fazendo agora? E What is your best friend doing now? O que o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga está fazendo agora? Deixa aqui nos comentários. E aí, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. E para terminar, eu proponho um jogo parecido, mas um pouquinho diferente daquele do começo. Em vez de vocês adivinharem o que eu tô fazendo, vocês vão falar uma ação e eu faço. Que tal? Eba, eu começo voando. In English. Ok, flying. Exercising. Peeing. No, I'm not peeing. Come on.
Now, students at home, vocês aí em casa podem baixar um e-book gratuito com um resumo com todo o conteúdo dessa série, clicando no link aqui na descrição. E compartilhem esse vídeo com seus amigos e não percam a próxima aula, porque nós vamos falar sobre o presente simples, viajando para lugares diferentes na companhia de um personagem que você já deve conhecer. Uma dica, ele usa camisa com listras vermelhas. See you next class!